Bom dia. Bom, podemos mais uma manhã compartilharmos a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 37. Eu vou ler com vocês o versículo 30 e 31. Mas desde já eu quero pedir que você invista um tempo depois ou logo após eu terminar esse estudo e leia o capítulo 36, 37 e 38 para você poder entender todo o contexto, toda a situação, né, em que esse episódio, em que esse tema ou que esse estudo, né, essa mensagem, rapidamente eu quero compartilhar com vocês. Então eu embaso isso aí não somente nesses versículos, mas num episódio como um todo. Então, só para você entender, o rei da Assíria, Senaqueribe, tinha no momento nesse momento da história, um exército muito volumoso, um exército muito poderoso, e estava vencendo vários reis, estava conquistando muitas terras, e ali você vai ver que ele já tinha ido contra Samaria, sobre o reino de Israel, e conquistado, e estava vindo contra Ezequias e o povo de Judá. E Ezequias estava muito nervoso, muito oprimido, e foi atrás dos conselhos, foi buscar o conselho, a orientação de Isaías, o profeta de Deus naquele momento. E o profeta trouxe a palavra que é reveladora, a palavra de direção, de orientação para ele. Então é em cima dessa palavra, dessa orientação que eu quero estudar e quero meditar com vocês nessa manhã. E no versículo 30 diz assim, Isaías falando, transmitindo a palavra, aquilo que Deus havia falado para ele transmitir ao rei Ezequias, que estava buscando uma palavra de orientação, de conforto, de direção da parte de Deus. Então Isaías fala o seguinte, no versículo 30, e este será o sinal, este ano comerás o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que dela brotar, mas no terceiro ano semeia e colhe, planta vinhas e come os seus frutos, pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra, e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo de Yahvé, ou do Senhor Deus dos exércitos, realizará essa obra. Existem algumas considerações que eu gostaria de fazer antes de realmente tentar compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração com esses versículos. Então a primeira coisa é que naquele momento, naquele dado tempo, o rei da Síria era o tormento do povo de Deus. O rei da Síria era o tormento dos povos em geral. Você vai ver ali que ele já havia conquistado várias nações, derrotado vários reis e destruído e com eles os seus deuses, né, as estátuas e por aí vai. Você vai ver tudo isso, se você ler com calma, você vai ver tudo isso. Mas você também pode constatar que foi Deus que permitiu que Senaqueribe, o rei da Síria, se tornasse tão poderoso. Foi Deus para tratar com Israel e com Judá, para tratar com o seu povo. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Dizem certas pessoas que Deus é tão poderoso que ele usa muitas vezes o próprio diabo para tratar com os seus, para trazer disciplina, para trazer, para gerar
nas pessoas o devido temor a ele. Então, Senaqueribe recebeu a permissão de Deus. Deus permitiu que ele fosse tão poderoso, que ele conquistasse tantas nações, que ele se tornasse um tormento para o povo. Tal qual a situação que hoje nós vivemos. Hoje o nosso inimigo é invisível. Hoje os nossos inimigos muitas vezes somos nós mesmos ou as pessoas que estão ao redor, que muitas vezes vêm com notícias ruins, vêm com a falta de responsabilidade nas suas ações e suas atitudes, com palavras que desanimam. Hoje os nossos inimigos não estão montados em cavalos ou usando carros de guerra para virem contra nós, mas existe um inimigo que está se levantando ou que se levantou contra as nações e contra o povo de Deus. Esse inimigo também, essa pandemia, tem a permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Se você crê nisso, você está vendo você sabe que Deus está no controle. Ele permitiu isso, porque a obstinação, a maldade, o egoísmo, a falta de temor do ser humano, das nações, subiu até a presença de Deus. E Deus vem tratar conosco, assim como tratou com Israel e com Judá. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele ouve o clamor daqueles que são seus. Ele ouve o clamor daqueles que lhe pertencem, ou dos remanescentes que ainda buscam, que ainda temem a Deus, que ainda sabem que mesmo debaixo de tanta opressão, de tanta confusão, de tanta luta, Deus está no controle. Deus continua sentado no seu trono e determina aquilo que deve e que não deve acontecer. E esses versículos falam o seguinte, que é a esperança que Deus traz para Ezequias. Isaías vem e fala para ele, olha, agora esse é o sinal. Este ano você comerá do que nascer. Porque não tem como você comer coisas que você semeou, porque daqui para trás você semeou coisas não muito agradáveis, não muito boas. A tua semeadura foi ruim. É lógico que eu estou fazendo uma analogia com a semeadura, com aquilo que a terra produz. Se você não semeia, você não colhe. Porém, Deus é tão bom que Deus está falando para Ezequias, você vai comer do que nascer, sabe? Porque você não plantou nada. Daqui para trás você não semeou nada de bom. Você não semeou nada que hoje você pudesse colher. Então, pela minha misericórdia, você vai colher do que nascer espontaneamente, da graça, da misericórdia minha, este ano. O ano que vem, do que dela brotar. Então você vai pegar a graça, a misericórdia e vai começar a se arrepender, e do que ela brotar, o arrependimento, né, vai fazer com que você comece a semear coisas boas. E então desse arrependimento vai começar a brotar outras coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Não somente da questão física, das sementes físicas, mas sementes emocionais e espirituais. E no terceiro ano, aí você semeia e colhe, planta vinhas e come dos seus frutos. Aí você já experimentou a graça, você já se arrependeu e começou a semear uma semeadura correta, que é esse tempo que nós vivemos. Agora no terceiro ano, você vai começar a colher coisas boas, porque você começou a fazer a semeadura correta, você começou a semear de uma maneira correta. Então, essa palavra vem a nos animar, Por quê? Porque Deus está falando, olha, vocês remanescentes de Israel, vocês que creem no meu nome, vocês que estão debaixo do temor, creiam, vocês não serão destruídos, mas eu estou tratando com as nações, e hoje vocês vão comer do que brotar espontaneamente. Daqui um ano, do que disso brotar, e daqui no terceiro ano,
aí vocês vão começar a entender que vão começar a colher coisas boas, porque começaram a semear coisas boas. Primeiro ano, nós vamos comer da graça e temos vivido pela graça. Agora nós já estamos no ano do arrependimento. Estamos nos arrependendo e começando a comer do nosso arrependimento. Deus, a sua misericórdia está nos alimentando. E no terceiro ano, aí a semeadura será, a colheita será farta, porque nós entendemos que não tem como uma nação, um povo, uma igreja, uma família, um homem, uma mulher ter uma colheita diferente daquilo que semeia. Essa foi uma palavra em que Deus falou para Isaías trazer para Ezequias, num tempo de diversidade, ou melhor, de dificuldade, adversa. Um tempo de adversidade, melhor dizendo, não de diversidade, de adversidade. Ele falou e ele trouxe um incentivo, ele trouxe um gás, e é isso que Deus está falando. Preste atenção, tudo isso que está acontecendo é por permissão minha, mas os remanescentes colherão dos seus frutos. E ali ele ainda fala, portanto, no 32, portanto, de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo de Yahvé, do Senhor dos Exércitos, realizará a obra. O Senhor zela por mim e por você, o Senhor zela por nossas famílias, pela igreja não aquela que tem placa, mas aquela que realmente se rende aos pés do Senhor. Deus tem zelo por nós, por isso Ele fará isso, e nós veremos com os nossos olhos. Creia nisso, ore por isso, leia Isaías 36, 37 e 38, tenha mais clareza, tenha mais entendimento da palavra de Deus, confie no Senhor, no Deus dos exércitos, e viva nessa confiança em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, um abraço, tchau!